A paz do Senhor para os meus irmãos, a paz do Senhor para todos neste dia. Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Emerson Sá. Eu gostaria deste dia estar deixando uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Uma palavra profética em nome de Jesus, amém? Para quem não me conhece, eu sou um jovem que foi instruído do mundo do crime, das drogas, dos vícios e fui transformado através da palavra de Deus. Temos um canal no YouTube que só você acessar lá, escrever Emerson Sá, que você vai ter acesso ao vídeo onde eu fui resgatado da morte, onde estava pronto para ser executado na mão de alguns traficantes na cidade do Rio de Janeiro, e hoje fui alcançado pelo poder da palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 38, que diz assim: Então chamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta palavra é uma palavra bastante conhecida. Esta palavra, ela tem por autoria do doutor Lucas, o escritor, no Evangelho de Jesus, uma palavra que marcou a história desta época. Mas eu gostaria de expressar de uma forma do qual o Senhor implantou em meu coração nesse dia. Eu vejo que esse cego, mais conhecido como cego de Jericó, mesmo sendo cego, ele tem qualidades que marcam e que nos dá exemplo a ser seguido. A lei, na época de Deus, dada ao grande líder de Israel chamado Moisés, ela tratava o deficiente de uma forma diferente. Tanto que o texto e a história diz que quando Deus levanta um sacerdócio, Deus dá a base sacerdotal para que todo sacerdote deveria ser da tribo de Levi. Porque se não fosse da tribo de Levi, não estava qualificado a exercer o cargo sacerdotal. Então Deus determinou que todo sacerdote precisava ser da linhagem levítica. Isso significa que todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote. E quando Deus restitui isso, a Bíblia vai dizer que todo homem que é portador de uma deficiência, mesmo sendo ele da tribo de Levi, ele jamais poderia assumir o cargo sacerdotal. Deus dá uma lista de questão de deficiências, de enfermidades, que bania e excluía essas pessoas de exercer o cargo de cada uma delas. Isso aplicava na monarquia da época, tanto que vemos o caso de Mefibosete, que tinha um sangue real, era neto de Saul, filho de Jona, nasceu perfeito, mas fica coxo, e devido à fatalidade do seu destino, foi habitar em Lodebar e o seu futuro comprometido, porque a lei tratava assim. Quando Jesus começou a pregar, a evangelizar, a curar, a exercer o seu ministério, Jesus vê muitos deficientes na terra. Em toda aldeia que Jesus passava, Jesus via deficientes em todas as margens, em todas as classes. Havia muitos deficientes naquela época, vivendo excluído da sociedade, não por causa da lei, mas por não ser útil para a sociedade. Hoje no Brasil, já vemos pessoas portadoras de deficiência física ocupando cargo. E nessa época aqui, hora que acabamos de ler, era diferente. Por isso que esse cego está à beira do caminho, ou seja, ele está à margem da sociedade. Ele está perto da cidade de Jericó. No mundo geográfico de Israel, essa cidade chamada Jericó está situada em uma das grandes cidades bem localizadas da época. Era uma cidade de costume de exportação, era uma cidade que havia turismo,
Era uma cidade que todas as pessoas tinham o direito de conhecer, porque era uma cidade que produzia, era uma cidade chamatisma e era uma cidade que produzia frutos e bens, tanto na linhagem trabalhística como na linhagem afecuária, na produção. O texto diz claramente isso, e a história nos revela que Jericó é uma das cidades bem mais colocadas da época. E lá que vocês vão conhecer a história de Zaqueu, que era chefe dos publicanos, cobrador de imposto dessa cidade. Ou seja, Jericó é muito situada. Jericó é bem visitada. Jericó tem nome e tem origem. E perto dessa cidade encontramos esse homem portador de uma deficiência visual. Veja que Jesus está à direção de Jericó e uma grande multidão em volta dele. Jesus passa e este cego visual, ele gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ouvindo-o clamar, vendo-o gritar, atende e dá aquilo que o cego desejaria obter. Existem algumas lições aqui que eu gostaria de aplicar para minha e para a sua vida nesse dia. A primeira lição que podemos tirar, que a cegueira daquele homem tira ele do convívio da sociedade e tira ele do caminho. Meus amados irmãos, senhoras e senhores, não é bom uma pessoa viver longe da sociedade e ser arrancada do caminho porque não tem uma visão espiritual. Não é verdade? Muitas pessoas se decomparamos nos dias de hoje que, pelo intermédio da sua visão, ele foi arrancado, banido, excluído do convívio da sociedade e foi retirado do caminho. A Bíblia diz que há caminhos ao homem que parece ser bom, mas o final conduz à morte. Aquele cego, por causa da sua visão, estava sendo retirado do caminho, estava sendo excluído da sociedade. É por isso que hoje, nos dias atuais, tem muitas pessoas que perderam a visão da fé, perderam a visão da honestidade, da pureza, da transparência, estão sendo excluídas da sociedade e também sendo banidas do caminho do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que além dele estar excluído do convívio da sociedade, sendo banido do caminho da direção, a cegueira dele faz ele viver à beira do caminho. E qual é a lição que podemos tirar daqui, pastor? Porque não é bom viver à beira do caminho. Porque tudo que vive na beira do caminho vai ficar para trás. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que a multidão passava e o cego ficava na beira do caminho. Irmãos, não é bom as pessoas ver pessoas avançarem na vida, ter êxito na vida e pessoas ficarem para trás. Eu não fui chamado para ficar para trás. Você não foi chamado para ficar para trás. Por quê, pastor? Porque você não está mais à beira do caminho. Eu já vivi na beira do caminho, irmão. Quando o príncipe desse século tinha cegado meu entendimento e eu voltei a minha vida aos 12 anos de idade para cocaína, para maconha, para loló, não querendo estudar, não querendo trabalhar. Ali o príncipe daquele século cegou a minha visão. Mas louvado seja Jesus, porque chegou dizendo: você hoje, pastor Emerson, não está mais à beira do caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for pelo meu caminho. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele me arrancou do caminho das trevas
e me deu uma nova direção. A segunda lição que eu quero deixar para você neste dia. A Bíblia diz que o cego gritava alto e em bom som dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que o povo mandava ele calar a boca. Agora preste atenção, meus amados irmãos. O cego, ele via o que o povo não via. O cego tinha ciência daquilo que estava vindo em sua direção. Sabe qual é o maior problema? Quando as pessoas não vê e quer parar quem está vendo. Sabe qual é o maior problema nos dias atuais? É aquelas pessoas que não vê aquilo que tu vê e impede de fazer aquilo que você está vendo. Louvado seja o nome do Senhor, mas não deixe esse obstáculo te parar. Não deixe esse obstáculo tirar a visão que você está vendo. Porque tem pessoas que não enxergam mesmo. A Bíblia diz que nós não vivemos pelaquilo que vemos, mas vivemos pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário, meus amados, você que está tendo visão de crescimento, visão de avançar, visão de se libertar, visão de mudar a sua vida, mudar a sua história. Continue nessa visão. Não perca a visão que Deus está te dando nesse dia. Porque pessoas não estão vendo aquilo que você está vendo. Uma certa feita diz a Bíblia que Deus dá um sonho, ou seja, uma visão a José. E José chega aos seus irmãos e ao pai e conta a visão, ou seja, o sonho que teve. E porventura o próprio pai diz: ué, José, você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos se encurvará diante de você? Duvidaram da visão de José, não deram crédito à visão de José. E você conhece bem a história, que ao passar 30 anos, os irmãos e o pai e a mãe teve que se encurvar diante do filho, porque aquilo que Deus fala, ele cumpre, aquilo que Deus revela, ele executa. Então não deixe ninguém arrancar aquilo que você está vendo hoje. Creia que Deus te chamou para ter vitórias para a sua vida. Pessoas não vê o que você está vendo e querem parar aquilo que você viu. Mas quanto mais o povo falava, o cego gritava. Quanto mais o povo tentava interromper, o cego avançava em bom som. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E através da perseverança, da insistência e da crença daquele cego, a sua visão foi estabelecida. Qualidades marcantes desse cego: perseverar, insistir, determinar e o mais importante, saber quem é que está vindo diante de você. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus te faça uma pessoa próspera e feliz. Não deixe de acessar nosso canal Emerson Sá no YouTube. Deus tem uma palavra de vitória preparada para a sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.